Bem, meus amados irmãos, eu vou ler em Tiago, capítulo 2. O versículo é o 14 em diante, que relata a respeito: a fé sem obras é morta em si mesma. Vamos ler, né? Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Isso é Tiago fazendo uma pergunta, né? Porventura essa fé pode salvá-lo, né? Tiago está falando de uma fé, né, que não tem obras. Essa fé pode salvar essa pessoa, né? Porque a fé em si é um conjunto de coisas, né? Eu estou cansado de falar isso a respeito da fé, porque muita gente acha que fé é só dizer: eu creio em Deus, eu creio em Cristo, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Cristo, né? Mas faz tudo contrário a Deus. Então, essa fé que você diz ter, essa crença que você diz ter em Deus e em Cristo, é uma fé vã, é uma crença vã, porque você é desobediente a Deus. A pessoa que é desobediente a Deus é uma pessoa morta para Deus, né? Então, em Tiago, aqui no capítulo 2 de Tiago, está dizendo que se o irmão tem fé em Deus, tem fé em Cristo e não tiver obra, né? Porventura essa fé pode salvar essa pessoa? Na minha opinião, eu acho que não, né? Porque é uma fé que não faz bem a ninguém, né? Você está dizendo que tem fé, acredita em Deus, acredita em Cristo, tem fé em Deus, tem fé em Cristo, mas não dá sequer um pão a uma pessoa que está com fome, não dá um copo d'água a uma pessoa que tem sede. Então, que fé é essa que você tem em Deus? Que fé é essa? Eu estou falando no mínimo, né? Estou falando no mínimo, que é de a pessoa dar um pouco de comida a uma pessoa ou um copo d'água, né? E se a pessoa diz que tem fé em Deus, tem fé em Cristo, né? E não faz uma coisa dessa, dar um prato de comida, um pão para uma pessoa que tem fome, ou um copo d'água a uma pessoa que não tem sede, essa fé não é de Deus, é uma fé diabólica, né? É a fé de Satanás, com toda certeza, né? E por isso Tiago está perguntando aqui se um irmão que tem fé e não tiver obra, porventura essa fé salva ele? Vamos ver a respeito disso, né? Se um irmão ou uma irmã estiverem nu e tiverem falta de mantimento cotidiano, né? Um irmão, isso ele está falando dentro da verdadeira igreja, né? Essa ênfase aqui é dentro da verdadeira igreja. Que igreja é essa? A igreja de Deus, que Cristo trouxe, né? Tiago está falando a respeito da verdadeira igreja que Deus enviou através de seu Filho, que é a igreja de Deus, única e verdadeira, né? Ele está dizendo: se alguém tem fé e não tiver obra, porventura essa fé salva essa pessoa, né? Se um irmão ou uma irmã estiverem nu e tiverem falta de mantimento cotidiano, né? E se algum de vós, ele está falando dentro da congregação da igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, né? E se algum de vós lhe disser: ide em paz, né? Aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derde as coisas necessárias para o corpo, que proveito tem nisso?
Tiago aqui está se referindo, né, a um irmão dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que se um irmão dentro da congregação estiver nu ou estiver com fome, faltando algum alimento, e o irmão sabe que esse irmão está precisando de alguma coisa, né? Tá? E disser, ide em paz e não ajudar esse irmão, né? Aquietai-vos, fartai-vos e não lhe der de comer, né? Não lhe der as coisas que ele está necessitando, pelo menos para o seu corpo material. Então, que proveito esse irmão tem nisso em Deus? Eu estou falando no aspecto, né, de salvação, de vida eterna. Que proveito esse irmão terá em ver o seu próximo nu, com fome, faltando as coisas, e ele podendo ajudar, e diz a esse irmão, ide em paz, né? Aquietai-vos, né? Aquietai-vos e se fartai sem ele ter nada. Como é que ele pode, né? Como é que ele pode se fartar se ele não tem nada, já que o irmão que tem está falando essas coisas para ele, né? Que proveito tem? Nenhum. Nenhum, porque esse irmão, ele está dentro da igreja, mas ele não tem nada com Deus, né? Esse irmão está congregando dentro da igreja e ele não tem nada de Deus, nada, né? Por isso, ele não tem nada de Deus, porque se ele é um irmão, está congregando dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, ele vê o seu irmão próximo ali, porque na maioria, todos nós congregados sabemos o que um irmão está necessitando, o que o irmão está fazendo falta nele, porque conversamos entre si, temos comunhão um para o outro, né? E diante dessas conversas, podemos até perceber, ou o irmão pode falar para o outro que está faltando alguma coisa para a sua sobrevivência, mas ao irmão ouvir essa necessidade do outro irmão e dizer a ele podendo ajudar esse irmão dentro da congregação, e vai dizer para ele, ide em paz. Essa pessoa é de Deus? Não é de Deus. Ele está congregado ali, mas é um falso irmão, né? Não é de Deus, porque se ele fosse um irmão verdadeiro, se ele fosse, né, um cristão verdadeiro, ele se prontificava em ajudar esse irmão que está tendo falta de mantimento, está tendo falta de roupa para vestir, né? E já que esse irmão tem, pode ajudar esse irmão necessitado e não faz, essa pessoa não é de Deus, é de Satanás, né? E é isso que Tiago está enfatizando aqui no capítulo 2 de Tiago, versículo 14, 15 em diante, né? Se algum de vós lhe disser de paz, né, vendo seu irmão com fome, nu, né, porque ele está tendo falta de mantimento, está nu, e disser ide em paz e aqueitai-vos, né, e não lhe derde as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Então esse irmão praticamente ele não tem salvação em Deus, porque ele é um falso cristão dentro da verdadeira igreja. Porque esse relato aqui é dentro da verdadeira igreja, dentro da igreja de Deus, né? Dentro da igreja de Deus, né? E esse irmão, né, que está dentro da verdadeira, ele está dentro da verdadeira igreja que Cristo trouxe, ele está congregado, né? Mas o irmão do lado, que
que tem necessidade de uma roupa, que tem necessidade de um alimento, de um mantimento, né? E dizer a ele sabendo que esse irmão está necessitado, e essa pessoa que está sabendo tem condições de ajudar, seja pouco, seja muito, mas tem condições de ajudar, e dizer ao irmão do lado: ide em paz, né? Aquietai-vos, né? E fartai-vos sem ele ter o que comer, é um absurdo, né? Então, essa pessoa, esse irmão congregado ali, não é de Deus, mas de Satanás, com toda certeza. E eu estou me referindo isso dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo trouxe, né? E esse irmão mandar ele embora e ir em paz e não der as coisas necessárias, pelo menos para o corpo, para se vestir ou para se alimentar, que proveito tem esse irmão? Porque ele nem proveito nenhum tem, porque ele não tem salvação, porque ele é de Satanás, né? Assim também a fé, né? Assim também a fé, se não tiver obra, é morta em si mesma, né? A fé sem obra é morta em si mesma. De que maneira a fé que nós temos é morta em nós? Uma fé que não serve, né? Eu vou explicar agora. Essa fé sem obra é morta, porque tem igrejas nos dias de hoje, tem pregadores nos dias de hoje, dentro dessas igrejas falsas que existem por aí, criadas por homens, inventadas por homens, dentro da religião, né? Tanto católica é falsa, quanto as evangélicas é falsa. São igrejas criadas dentro da religião que Satanás criou. Não é a igreja verdadeira, é a igreja de homens. Foi o homem quem inventou, foi o homem quem criou essas igrejas para proveito próprio. Não é para nada, não serve para nada. O batismo não serve para nada dentro dessas igrejas falsas, seja católica, seja evangélica, porque não são de Deus, né? Mas aí você vai dizer para mim: irmão, o senhor está julgando, irmão, o senhor está falando mal das igrejas. Que cristão é você? Possa ser que tenha alguém aí com esse pensamento sobre mim, não é verdade? Mas eu te digo, meu amado, que Deus só enviou uma única igreja. Deus só enviou uma única igreja. Não é essas milhares de igrejas que tem por aí, porque são igrejas falsas, criadas dentro da religião que Satanás inventou, né? E cada uma tem um nome diferente, cada uma tem uma doutrina diferente, cada uma tem um nome, igreja diferente, cada uma tem uma lei diferente. Não vem de Deus, vem para o proveito do homem. Ele criou para isso, para enganar as pessoas. E as pessoas se iludem com esses pregadores, dizendo glória a Deus, aleluia, né? Sabe por quê? Porque essas pessoas não lêem a Bíblia. Essas pessoas não lêem Bíblia. Por isso que vive dentro dessas igrejas falsas que existem por aí, comendo o que o pastor dá, não comendo o pão que vem do céu. Está comendo o que o pastor dá, porque a Bíblia diz que muitos viriam em meu nome. Jesus Cristo diz isso: muitos virão em meu nome pregando coisas, falando com palavras lindas e lisonjelas, pregando aquilo que não é verdadeiro e engana até os escolhidos. Cristo avisou a respeito dessas pessoas
estão aí. Em todas as esquinas tem um pregador e tem uma igreja falsa. Eu estou mentindo? Não, eu não estou mentindo. Se eu estiver mentindo, que Deus mande o raio sobre mim agora e me destrua, né? Mande um raio, ó Pai, e me destrua agora, se eu estiver mentindo para essas pessoas, enganando elas. Mas não, essas pessoas estão sendo enganadas por esses falsos pregadores dentro dessas falsas igrejas criadas para enganar o povo. Isso é o que acontece. Obrigado aí, amado irmão ou irmã, que eu não estou vendo o nome, né? Pelo bastãozinho, tá, meu amado? Então, meus amados, tudo isso é verdadeiro, né? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas tem igreja, tem pregador que diz: a gente só deve viver pela graça. Vivendo pela graça, estamos salvos. Mentira! Pregador de Satanás, mentiroso, né? Mentiroso, porque aqui em Tiago, capítulo 2, o versículo é o 17 que diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então, não adianta você dizer que tem fé em Deus, não adianta você dizer que tem fé em Cristo, não adianta você dizer eu creio em Deus, eu creio em Cristo, e ver o seu próximo necessitando de um pedaço de pão e você não ajuda. Você podendo, não ajuda. Que fé é essa que você tem em Deus? Que fé é essa que você tem em Cristo? Isso não é a fé de Deus, não é a fé de Cristo, mas de Satanás. Como está escrito, a fé verdadeira em Deus, a fé verdadeira em Cristo, ela tem que ter um amor puro e sincero. Isso é o primeiro de tudo, um amor puro e sincero para com Deus, para com si e para com o próximo. Isso é a fé verdadeira. E essa fé tem que estar formada na obediência a Deus. Porque essa fé é um conjunto de coisas. Não é dizer, eu tenho. Muita gente fala isso. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Cristo, mas é gay. Que fé é essa? Fé de Satanás. Eu tenho fé em Cristo, eu tenho fé em Deus, e é lésbica. Que fé é essa? É fé de Satanás. Eu tenho fé em Deus, tenho fé em Cristo, mas vivo na prostituição. Que fé é essa? É de Deus? Não, é de Satanás. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Cristo e está adulterando, botando gaia na mulher, ou a mulher botando gaia no marido. Que fé é essa que você tem em Deus? Não é de Deus, é de Satanás, né? Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Cristo, tá no bar, enchendo a cara, chega em casa, bate na mulher, bate nos filhos, gasta o dinheiro da feira. Que fé é essa que você tem em Deus? Isso é a fé de Satanás. Mas eu tenho fé em Deus, tenho fé em Cristo e está roubando, está enganando. Isso é a fé de Deus? Não, isso é fé de Satanás. Eu sinto muito, né, falar essas coisas para vocês. Eu peço até perdão a vocês por essas palavras duras, mas foi por causa dessas palavras que Cristo morreu. Foi por causa dessas palavras que mataram Cristo. Porque naquele tempo já existia tudo isso. E Deus
Deus enviou seu filho para esse povo que cometia essas coisas, que era um povo de Deus, e eles não aceitaram essa repreensão de Cristo mandada por Deus. Eles não aceitaram e por isso mataram Cristo. E eu falando isso para vocês agora, com certeza vocês querem me matar também, porque você está dizendo que eu estou julgando você, mas eu não estou te julgando. Quem julga você é a própria palavra de Deus. Você não deve acreditar em mim, mas na palavra de Deus, porque o que eu falo aqui não vem de mim, não vem do meu pensamento, mas da palavra de Deus, né? E se você não aceita, você está crucificando Cristo. Sabia disso? Se você não aceita o verdadeiro evangelho, a doutrina de Cristo, a lei de Cristo, os mandamentos de Cristo, você está crucificando ele a cada instante, né? Porque devemos estar dentro da lei de Cristo, a nova aliança. Devemos estar na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo, para aí obedecer com amor puro e sincero no coração, fazendo o que é reto, o que é bom, humildade para com o próximo e principalmente para com Deus, em obediência. E assim, um dia serás salvo, um dia terás vida eterna. Porque tem pessoa hoje que já se acha salvo, estando no engano. Ela está numa igreja de Satanás, né? E diz que está salva. Por quê? Ela acha que aquilo que o pastor está pregando para ela é a verdade. Ela é conivente com o falso pastor, com o falso pregador, dentro de uma igreja falsa, criada e inventada por homens. É muito duro eu enfatizar essas coisas, né? Até me dá uma tristeza em meu ser, no meu coração, em falar essas coisas, mas é a verdade. Eu não estou falando aqui para irritar ninguém, não, eu estou falando a verdade, e essa verdade, ela é dura, seja para qualquer pessoa, principalmente para aquela pessoa que tem a mente cauterizada na mentira, desses falsos pregadores de hoje, dentro dessas igrejas falsas, criadas por eles para seu próprio proveito. Isso é a verdade, né? Mas quando essa verdade chega numa pessoa que é católica, chega numa pessoa que é evangélica, ela vai dizer que eu estou julgando ela, porque ela não lê a Bíblia, né? Essa pessoa não lê a Bíblia, e quando lê, Satanás cega seu entendimento para que ela se mantenha escrava aonde ela está, dentro de uma igreja de Satanás. Isso é verdade, né? Se um irmão ou uma irmã estiver nu e tiver falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe der de coisa necessária para essa pessoa, para o corpo dela, né? Matar sua fome, tirar o frio, que proveito há nisso? Isso é uma pessoa de Satanás, né? Está dentro da igreja, mas é de Satanás. Me desculpe, meus amados, né? Me desculpem, eu não quero ofender ninguém, mas se uma pessoa dessa, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo trouxe, essa pessoa está congregada e tem um irmão passando necessidade, ele sabendo, tendo condições de ajudar, e essa pessoa diz, ide em paz, te aquieta e te farta, sem ter o que comer. Como é que pode uma coisa dessa? Essa pessoa é de Deus? Não, é de Satanás, né? Ela está congregada dentro da verdadeira igreja, mas seu instinto é do mal,
Assim como diz, também a fé, se não tiver obra, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens fé? Tiago está perguntando assim, mas dirá alguém, tu tens fé? E eu tenho obra. Um tem fé e o outro tem obra. É uma comparação que Tiago está fazendo aqui, dizendo, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Um tem fé pelas obras e outro tem fé sem obra. Vamos ver onde vai dar isso. Crês tu que Deus é um só? Ele está perguntando. Crês tu que Deus é um só? Faze bem. Se crê que Deus é um só, faz bem. Os demônios também crê. É por isso que tem muita gente aí se enganando. É por isso que tem muitas pessoas por aí sendo enganadas dentro dessas igrejas de Satanás. Porque Tiago está esclarecendo isso aqui, né? Crês tu que Deus é um só? Está perguntando Tiago. Faz bem se crê, né? Os demônios também crê e estremecem. O demônio também crê e estremece, né? Por que eles fazem isso? Porque Satanás veio lá do reino de Deus. Esses anjos de Satanás também vieram lá do reino de Deus, lá do mundo habitável de Deus. Satanás veio do mundo habitável de Deus. Os anjos que acompanhou ele também veio do mundo habitável de Deus, né? E por isso que eles creem em Deus. Eles sabem que Deus é poderoso. Satanás sabe que Deus pode quase tudo, né? Satanás sabe disso, né? Por isso que eles fazem. Crês tu que Deus é um só? É uma pergunta, né? Faz bem se crer. Os demônios também crê e estremecem. Quando você vê uma pessoa dentro de uma igreja dessas por aí, todo dançando, todo se tremendo, aquilo ali é um anjo de Satanás que está naquela pessoa. Mas as pessoas ficam dizendo, glória a Deus, é o Espírito Santo que está naquela pessoa. Não, é um espírito de Satanás que está nela, né? Principalmente nessas igrejas pentecostais, né? Principalmente, né, nessas igrejas de Satanás pentecostais, né, que o demônio entra neles a todo instante, né? Você vai numa igreja dessa pentecostal, é gente embolando pelo chão, é gente todo se contorcendo. Aquilo ali é os anjos de Satanás que entram naquela pessoa e as pessoas ficam, glória a Deus, aleluia. É o Espírito Santo que está naquela pessoa. Mentira, é Satanás, né? É Satanás, porque essas igrejas falsas são de Satanás. Igreja criada por homem, inventada por homem, dentro da religião, não vem de Deus, vem de Satanás, para enganar as pessoas, porque só existe uma única igreja verdadeira. Só existe uma única igreja verdadeira que Deus enviou através de seu Filho Jesus Cristo. E essa igreja chama-se Igreja de Deus. Ela é constituída de a lei de Cristo, a nova aliança, com a sua doutrina e mandamentos. Isso é a igreja de Deus, única e verdadeira. Se tiver outra igreja além dessa, é falsa e é diabólica, tanto o local quanto seu pregador.
E as pessoas que seguem esses falsos pastores estão caminhando junto com ele para o lago de fogo. Porque eles falam de Deus, eles falam de Cristo, eles lêem a Bíblia apenas para enganar você, porque você não lê a Bíblia. Você só acredita no falso pastor. Mas, se quando esse falso pastor estiver pregando, você acompanhar o que ele está lendo dentro daquela palavra, por exemplo, vou dar um exemplo, que é o que acontece muitíssimo nos dias de hoje, que é os preferidos desses vagabundos de hoje, né? Que é ler Malaquias 8, 9 e 10. Né? Esses pastores salafrários de hoje, eles lêem Malaquias 8, 9 e 10. E é esses 3 versículos os preferidos deles. Mas eles não lêem a partir do versículo 1. Para vocês entenderem aquele 8, 9 e 10. Não é verdade? Eles não lêem Malaquias 3, começando do versículo 1 até chegar no 8, 9 e 10 e continuar. Eles não vão ler isso para você, porque se ele for ler, imediatamente você vai saber que o dízimo não é para hoje, que o dízimo não é para nós, que o dízimo foi para o povo sacerdote levita. Né? O dízimo foi para os sacerdotes levitas, numa lei que já passou, numa lei que não existe mais para hoje, né? Porque se queremos ter salvação, se queremos ter vida eterna, se queremos ter prosperidade, cura e etc, devemos obedecer à lei de Cristo. Devemos obedecer à doutrina e os mandamentos de Cristo. Com quê? Com amor puro e sincero no coração, com sinceridade, fidelidade e justiça, com a fé de Cristo, que é a obediência. Sem esse conjunto, meu amado, minha amada, é nada, porque não é o dinheiro que você dá dentro da congregação que vai te salvar. Não é o dinheiro dentro da congregação que você dá que você vai ter as coisas materiais, que você vai ter uma casa, vai ter um carro, vai ter um... Você não vai ter isso por causa do dinheiro, né? Você vai ter você não vai ser curado porque você dá dízimo, né? Você não vai ver, se é cego vai ver porque você dá dízimo. Você não vai para o céu porque você dá dízimo. Não, porque não é para nós. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés. A lei de Moisés já era. A lei de Moisés passou. Nós estamos debaixo da lei de Cristo, a nova aliança. E ela retrata as coisas celestiais. Ela retrata as coisas espirituais. Né? Mas os pastores gananciosos, avarentos, mesmo antes de Cristo, ele já fazia isso. Só que naquele tempo não era dinheiro. Mesmo existindo dinheiro, eles estavam seguindo nas suas falsas igrejas, né, que eles criaram naquele tempo. Eles estavam pegando boi, bode, cavalo, o que tinha, os cereais para os sacerdotes que manobravam as igrejas falsas daquela época. E os irmãos que se desviaram, né, os israelitas, que se desviaram para os templos falsos dele, antes de Cristo, ia dar o dízimo a esses falsos pregadores daquela época. Quando Cristo vem,
que muda de lei porque a lei que ele estava não tinha valor nenhum, não servia para nada, não tirava pecado. A lei de Moisés não tira pecado, né? É inútil, é falha, é a lei da pedra, é a lei que mata, mas a lei de Cristo não. A lei de Cristo dá vida eterna. A lei de Cristo traz salvação. A lei de Cristo nos leva para o reino de Deus, né? E se tivermos esse mandamento que ele trouxe, implantar ele em nossos corações, com amor puro e sincero, primeiramente para com Deus, segundo para nós mesmos, né? Porque se nós não nos amarmos, nada. E para com o nosso próximo, quando diz o amor em nós, eu vou dizer, falar isso a esse respeito. Quando é que temos o amor em nós mesmos, né? Como é que temos o amor verdadeiro em nós mesmos e em Deus? Como é isso? Vou dar um exemplo. É que se você fuma, você está se matando. Você não tem amor em seu ser, porque você está se matando. Você está na farra bebendo, riscado de pegar uma cirrose, né? Você está matando o seu corpo, porque você não tem amor a si mesmo. Você está se prostituindo, riscado de pegar uma AIDS ou qualquer outro tipo de doença transmissível, você não tem amor próprio. Você está adulterando, botando gaia na mulher, ou a mulher botando gaia no marido, você não tem amor próprio. Porque se você tivesse, você não iria praticar essas coisas. E etc, etc. Você é gay, né? Você é gay. Se você tiver amor próprio e para com Deus, você não vai ser gay. Você não vai ser lésbica. Porque é contrário a Deus. É contrário ao curso da natureza. Está na Bíblia, né? É isso, meus amados. Eu sei que é duro, né? É muito duro para quem está servindo a Satanás ouvir essas coisas e querer implantar em seu coração. É muito duro, porque foi uma luta para mim fazer isso. Eu não era gay não, viu? Mas bebia, usava droga, mas foi uma luta para me libertar. Não resta dúvida. Mas se você pretende ser uma pessoa para Deus, você consegue. Você consegue, claramente consegue. Tem que ter perseverança, né? Tem que pedir a Deus para que seu ser volte para Ele, né? Em orações, lendo a Bíblia, as partes que você deve obedecer e etc, meu amado, minha amada. É dessa forma. Você consegue. É difícil, viu? Não é fácil, mas consegue, né? Deixa eu ver quem mandou aqui uma pergunta. Um minutinho aqui que eu vou ler uma pergunta. Rende por traçar de... Eita, que nome invocado. Ele está perguntando onde eu moro, né? Você mora onde? Eu moro aqui na minha casa, meu amor. Eu moro na minha casa, graças a Deus. E a cidade é aqui em Pernambuco, chamada Cupira, tá, meu querido? Ou minha querida? Isso é a resposta aí para você, perguntando aonde eu moro. Irmão Juscelino, né? Que bom, glória a Deus, meu amado. Que bom que você está entendendo, né? Irmão Juscelino, a paz do Senhor, meu lindo, tá? Que bom que você está entendendo. É assim que nós conseguimos nos libertar dessas falsas igrejas. Porque eu era participante da católica, depois saí de lá, comecei a participar das evangélicas. Oi, meu amor, tu vai escovar o dente, é? Depois comecei a participar das evangélicas e vendo que estava no caminho do Lago de Fogo, eu saí porque senão
porque eu estou querendo ir para o reino de Deus, não para o reino de Satanás. Por isso que eu abandonei a igreja católica e as igrejas evangélicas, porque eu passei por 3 igrejas evangélicas e toda ela estava me levando para o lago de fogo, né? Isso é a verdade. Obrigado, irmã Mônica, a paz do Senhor, minha linda, bom dia. Obrigado aí pelo bastãozinho, tá? Isso é verdade, meus amados. É verdade, é verdade. Essa coisa de você estar glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, fazendo tudo contrário a Deus, você está caminhando para o lago de fogo. Mas, se você criar no seu coração um amor puro e sincero para com Deus, para com você mesmo, para com seu próximo, né? Com fidelidade, lealdade e justiça, você, com a fé de Cristo, que é obediente às ordenanças que Cristo trouxe, não as de Moisés, mas a de Cristo, dentro da sua doutrina, dentro da sua lei, você está se tornando um verdadeiro cristão, dentro da verdadeira igreja que o próprio Cristo trouxe, mandada pelo Pai, que é a igreja de Deus. Tá? Vamos continuar a leitura. Mas dirá alguém, tu tem fé? E o outro diz, e eu tenho obra. Tu tem fé e eu tenho obra. O outro diz, mostra-me a tua fé sem as obras. E o outro diz, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras, né? Crês tu que Deus é um só? Ele pergunta, né? Fazes bem se é. Os demônios também têm fé. O demônio também acredita em Deus, porque vieram de lá, do paraíso. Mas queres saber, o homem vão, a pessoa que sem salvação, né? O homem vão, que a fé sem obra é estéril. O homem vã, né? Que a fé sem obra é estéril. Porventura, não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado, né? Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque, né? Foi uma obra de fé que ele ofereceu a Abraão, né? Deus perguntou a Abraão, tens fé em mim? Tu acredita em mim? Né? E ele disse, sim, Senhor, acredito, eu tenho fé. E essa fé de Abraão aqui, meus amados, porventura não foi pelas obras, né? Porventura não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque, né? Isso, ele ofereceu o filho, sacrifício, né? Porque era uma obra material que ele estava fazendo, em oferecer seu filho pela fé, porque é obediente a Deus, né? A fé é obediência a Deus. As obras é fazer aquilo que é agradável a Deus, né? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, né? Essa fé aqui de Abraão é obediência a Deus, né? Essa fé de Abraão é obediência a Deus, né? E por ela ele foi aperfeiçoado, né? Pelas obras, essa fé que ele teve, né? Obedecendo a Deus, porque Deus mandou levar o filho dele em sacrifício, né? Ele deu o filho dele como uma obra de fé para o Pai Todo-Poderoso, né? Matar Isaque queimado, né? Ele não, Deus disse a ele, mas pela fé, ele obedecendo a Deus, levou seu filho em sacrifício, em obra, né? Levou seu filho Isaque. Abraão fez uma obra para Deus, oferecendo, né? Dando o seu filho em sacrifício, né?
E se cumpriu a escritura que diz: e creu a Abraão a Deus, ele acreditou em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Mas tem pastor de Satanás, dentro de uma igreja falsa que ele criou, que ele ensina que não devemos fazer obra. Pastor de Satanás, que engana o povo, dentro da sua igreja falsa que ele criou. Eu não sei se você que está me ouvindo aí do outro lado já ouviu pastor dessas igrejas, já viu algum ou ouviu ele falar. Eu já vi, tá até aqui na plataforma mesmo, eu já ouvi, né? Pastores dessas igrejas falsas de Satanás dizer que o verdadeiro cristão não precisa fazer obra, e ele diz também que Cristo não virá mais. Eles pregam isso. Diz que Cristo não vem mais, que não é necessário fazer obra, porque Cristo lá na cruz fez tudo por nós já. Ele se engana, né? Satanás cega o entendimento dele, porque Cristo, quando morreu na cruz, não morreu por nós agora. Né? Muita gente acha, Cristo veio e morreu por nós. Mentira. Cristo não morreu por nós. Cristo morreu por causa do povo israelita, que era um povo de Deus e não aceitaram a nova aliança, a nova lei, a nova igreja, que era a igreja de Deus. Por isso que eles mataram Cristo. Mas como é que eu vou dizer que Cristo morreu por nós? Eu não estava lá. Mas tudo quanto ele praticou de milagre, de coisa, serve de exemplo para nós, porque foi para servir de exemplo para o povo israelita. Tudo quanto Cristo pregou está servindo para nós agora, para que nós obedecemos, nos lavamos no batismo, para ser chamar filho de Deus, né? Uma nova criatura, e aí sim, Deus, ele intercederá pelo nosso pecado no batismo, pelo arrependimento, né? E sim, sejamos filhos de Deus novamente. É assim que é, né? É assim que é. Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Você é obediente a Deus? Presta atenção na leitura. Você é uma pessoa obediente a Deus. Você é uma pessoa obediente à lei de Cristo, né? Você é uma pessoa que tem amor puro e sincero no coração. Você é uma pessoa que é fiel, tem fidelidade, tem justiça para com seu próximo, para com seu inimigo, né? Porque tem gente que quando uma pessoa se torna maldosa para ela, essa pessoa vira uma fera contra ela. Mas Deus não quer isso. Deus quer que sejamos amigos de nossos inimigos. Nós quer que nós amamos eles. Mas não é assim que acontece. A maioria que estão seguindo a Satanás é inimigo contra inimigo, mas Deus não quer isso. Se uma pessoa está te fazendo mal, abrace-a. Se uma pessoa está te roubando e você sabe, você conversa com ela, beije ela. É impossível, né? O nosso coração é muito duro.
Mas é assim que Deus quer. É assim que Deus quer que sejamos cristãos, perdoando nossos inimigos, dando de comer a nossos inimigos, dando de vestir a nossos inimigos, abraçando ele, beijando ele. É assim que Deus quer que nós sejamos. É assim que nós sejamos um verdadeiro cristão. Porque quando Deus diz para fazer isso com nossos inimigos, é porque pela nossa bondade e o amor puro e sincero que temos em nossos corações, a gente nunca vai ter inimigo. Só Satanás. Mas carnalmente, né, de acordo com aquilo que aprendemos dentro da lei de Cristo, da doutrina de Cristo, dos mandamentos de Cristo, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, única. O inimigo para nós é o nosso irmão, né? Abraçamos ele, beijamos ele. Porque um verdadeiro cristão não vai fazer inimigo, né? Apesar que tem inimigo por causa da legião de Satanás. Nós temos inimigo por causa da legião de Satanás. Nós temos inimigo por causa da religião. O cristão verdadeiro, antigamente, no tempo de Cristo até o apóstolo Paulo, né, o irmão tinha inimigo por causa da religião, por causa da legião de Satanás. Isso muito mais evoluiu para os dias de hoje, porque a legião de Satanás criou a religião. E a religião, né, as pessoas que têm o domínio sobre a religião, eles criam falsas igrejas, né? As pessoas que têm domínio sobre a religião, eles criam falsa igreja, como igrejas católicas que evoluíram, né? Igrejas católicas evoluíram demais daquele tempo antes de Cristo para os dias de hoje. Porque não fique pensando vocês, meus amados, minhas amadas, que a igreja católica veio agora no ano de 1500, não. Ah, não fique pensando isso, não. Não pense isso, não. Que a igreja católica só veio existir agora no ano de 1400, 1500 atrás. Não. Ela já existia antes de Cristo, só que com outros nomes, né? Com outros aspectos, mas já existia. E não é difícil de provar isso se você ler o Antigo Testamento, se você ler Êxodo, né? Se você ler Êxodo. O povo de Deus, quando estava lá no Egito, o povo de Deus, quando estava lá no Egito, eles cultuavam o quê? As estátuas de escultura, os deuses, né, de antigamente. Só que eles vieram evoluindo, né? Do tempo de Cristo evoluiu muito mais. Depois do apóstolo Paulo, aí foi que evoluiu mesmo. Porque aí eles criaram santo, né? Porque ficou mais fácil das pessoas acreditar naqueles ídolos, né? Ele pega uma pessoa que morreu e diz, não, aquela pessoa ali vai ser santa fulano de tal, porque era um membro da igreja, né? Considerado dentro da igreja católica. Aí ali ele diz, não, é santo, vai ser um santo ali. Aí canoniza, né? E diz que aquela pessoa é santo. Agora eu pergunto a você, foi Deus quem criou aquele santo? Hã? Foi? Não, foi o homem quem está constituindo aquela pessoa de um santo. E outra, vai criar um templo para aquela pessoa, para aquela estátua de escultura. Então, isso é a continuação de lá, muito antes de Cristo, da legião de Satanás, para os dias de hoje, apenas evoluiu, né? E as evangélicas, né, evoluiu através dela, que veio, são filhas dela, né?
que é o tal de Constantino, quem começou a primeira igreja evangélica falsa, que não vem de Deus também. Mas a igreja verdadeira, Cristo trouxe. A igreja verdadeira, Cristo adquiriu com seu próprio sangue. E chama-se Igreja de Deus, única e verdadeira. Todas essas outras, além dessa, são igrejas falsas, criadas na religião que Satanás inventou. São igrejas de Satanás. Agora, falam de Deus, fala de Cristo, fala da Bíblia, apenas para enganar o povo, porque até isso Cristo falou que muitos viriam em seu nome, né? Falando de Cristo, falando de Deus, falando da Bíblia, para, se possível, enganar até os escolhidos, né? Isso está na Bíblia. Por isso que são igrejas de Satanás. Desculpem, tá? Mas é a verdade, né? É a verdade. Não tem o que questionar esse a respeito, né? Não tem. Vês que a fé cooperou com as obras. É a fé e a obra. O verdadeiro cristão tem que ter fé e tem que fazer boas obras. Porque essas boas obras, com amor puro e sincero, com justiça e lealdade, são as brasas de fogo que estaremos amontoando para o dia do batismo no Espírito Santo. Entendeu? Essa fé que nós temos, que é a obediência a Deus, fazendo o que é reto a Ele, em obediência, fazendo as boas obras para os nossos irmãos, para o nosso próximo, para nosso inimigo, isso é amontoar brasas de fogo para o último dia, no batismo no Espírito Santo. Essas brasas de fogo vai se vir, que é as boas obras, né? Com toda certeza, não se engane, porque esses falsos pregadores, dentro dessas falsas igrejas que tem por aí, seja católicas, seja evangélica, não são de Deus. Nem a pregação, nem o seu pastor e nem a igreja é de Deus. Porque é igrejas falsas, pregam mentiras, pregam engano dentro da religião que Satanás criou. Isso é a mais pura verdade. O pastor de vocês só trabalha para enganar vocês, porque ele ganha salário para isso. Os pastores da falsa igreja ganham salário para isso. Ah, tem pastor que diz: ah, mas eu não ganho salário. Corre atrás para ver se ele não come da igreja. Come da igreja, né? Mas mesmo que ele não cobre dízimo, mesmo que ele não coma da igreja, dos irmãos, às custas dos irmãos, mas se prega outra coisa que não é o verdadeiro evangelho, seja anátema, seja excluído, seja, né? Porque não é verdade. Começando pela igreja. Se ele se diz, né? Porque tem pastor aí que é contra dízimo, né? Tem pastor aí que é contra dízimo. Tem pastor aí que é contra campanhas, contra congresso, mas ele não entende da verdade do evangelho. Porque se ele entendesse, e se ele quer ser um verdadeiro cristão, ele não ia colocar o nome além da igreja de Deus. Não iria. Se ele se diz um verdadeiro pregador, ele não ia colocar o nome de outra igreja. Ele iria colocar sala de reunião dos membros da igreja de Deus. Ele ia fazer isso.
Ele não ia criar uma igreja com um nome diferente. Então, se ele cria, porque ele é um falso pastor e um falso pregador, e a igreja dele também é falsa. Mesmo ele não cobrando dízimo, mesmo ele não fazendo campanha, fazendo congresso, mas faz Santa Ceia, já é um erro. Fazer Santa Ceia já é um erro, porque não existe Santa Ceia na Bíblia. Existe Ceia do Senhor, e é de ano em ano que se é comemorada. Não é todo dia, não é toda semana, e não tem coleta. Mas os gananciosos faz Santa Ceia de 15 em 15 dias, de mês em mês, e é para tirar mais dinheiro do povo. Mas a verdadeira ceia do Senhor é de ano em ano. E o pão que comemos é o pão que desceu do céu. Não é o da padaria, né? Não é o da padaria, é o pão que desceu do céu. Esse é o verdadeiro pão, não da padaria. E é comemorada de ano em ano a ceia do Senhor. Não é Santa Ceia. Santa Ceia é um engano. Santa Ceia é um engano. Porque o pastor é falso e a igreja é falsa. E os irmãos que nelas estão caminhando para o lago de fogo. Por quê? Não lê a Bíblia. Os seus pregadores só pregam o que convém a ele e a seu líder. Pode ficar certo disso. E se cumpriu a escritura que diz: e creu a Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes, então, que é pelas obras que o homem é justificado. É pelas obras que o homem é justificado, não somente pela fé. Mas tem pastor falsificado dentro de uma igreja falsificada que diz que não devemos fazer obra, né? Que é pela graça. Pastor de Satanás, está enganando você, né? E de igual modo não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras? Raabe foi justificada pelas obras. Por que ela foi justificada pelas obras? Porque ela ajudou a esconder aquele povo quando entrou lá. Ela escondeu né? Os espias, né? Para que os soldados lá do rei lá não matasse eles. Ela escondeu. Fez uma boa obra, né? Raabe, a meretriz. De igual modo não foi a meretriz Raabe. Ela foi justificada por Deus por esconder os espias quando foram lá, que atravessaram o Rio Jordão e foram para, estou esquecido o nome do lugar agora, e foram lá e o rei, né, queria matá-lo, e ela escondeu ele lá na sua casa, né, e ela foi justificada porque ela fez uma boa obra, né, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Glória, glória a Deus, né? Mas tem pregador, meus amados, que ensina: não, estamos só pela graça. Ele nem sabe o que é a graça de Deus. Ele nem sabe o que é a graça de Deus. Esses pastores da graça que tem por aí, que ensina a graça, eles mesmos nem sabem o significado da graça. Ele não sabe, né? Mas eu vou citar para vocês aprenderem, né? A graça, meus amados, que Deus nos dá, a graça que Deus nos dá, é nós estar vivendo, é a nossa vida, é a nossa saúde, é o nosso bem-estar, fazendo bom, tendo amor puro e sincero, fazendo justiça, tendo lealdade,
obedecendo à lei de Cristo. Isso é a graça que Deus nos dá. E essa graça, para que nós sejamos justificados nela, devemos cumprir o que a lei de Cristo nos ordena a fazer, que é fazer boas obras, né? De modo algum a meretriz também não foi justificada fazendo as boas obras, né? Foi justificada porque ela praticou boas obras, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Porque a fé sem obra é morta. Eu já expliquei de agora e vou explicar novamente, né? Porque assim, prestem atenção. Porque assim como o corpo, né, o nosso corpo sem espírito, nós estamos mortos, não é verdade? Se tirar o nosso espírito de vida, estamos mortos. Assim também a fé sem obra é morta. Eu vou explicar agora, espero que vocês entendam. A fé é uma série de coisas, como eu já falei, né? A fé é acreditar em Deus, a fé é acreditar em Cristo, a fé é acreditar que Deus pode quase tudo, né? Aí você deve estar dizendo, como assim, irmão? Que Deus não pode tudo? Não, Deus não pode tudo. Deus não pode tudo. Tem uma coisa que Deus não faz. Tem uma coisa que Deus Todo-Poderoso não faz. Estão se perguntando aí o que é, né? Mentir. Deus não mente jamais. Isso ele não faz. Deus pode tudo. Não. Deus pode quase tudo, porque ele não pode mentir. Né? Então, meus amados, a fé é uma série de coisas. A fé é crer em Deus, é crer em Cristo, como eu já falei anteriormente, lá no início da live. A fé é crer em Deus, a fé é crer em Cristo. A fé é ter amor puro e sincero no coração. A fé é fazer boas obras. A fé é ter justiça. A fé é obedecer a Deus. Né? Porque se você diz, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Cristo, e se prostitui, que fé é essa que você tem em Deus? Que fé é essa que você tem em Cristo? Se você está se prostituindo, isso não é a fé de Deus, mas de Satanás. Eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, eu tenho fé em Cristo, eu creio em Cristo, e é gay. Que fé é essa que você tem se está fazendo as coisas contrárias a ele, mas a favor de Satanás? Você não é de Deus, você é de Satanás. Eu creio em Deus, eu creio em Cristo, e é lésbica. Que fé é essa? Que crença é essa que você tem em Deus e está fazendo coisas contrárias que ele não quer que você faça? Né? Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Cristo, e é prostituto, se prostitui, é prostituta. Que fé é essa que você tem em Deus? Que fé é essa que você tem? É muito duro isso, mas não é a fé de Deus, é de Satanás. Eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus. Eu tenho fé em Cristo, eu creio em Cristo. E adultera? Que fé é essa que você tem? É de Deus? Não, é de Satanás. Eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Eu creio em Cristo,
tenho fé em Cristo e adultera, se prostitui, rouba, engana, mata, tá nos bar bebendo. Que fé é essa que você tem? Usa brinco, usa batom, usa roupa indecente. Que fé é essa que você tem em Deus e em Cristo? É fé de Satanás. É muito duro isso, né? Eu conheço, tem mulher, né? Eu já vi mulher falar pra mim: a roupa não faz o monge. Pessoas de Satanás falam isso, né? Mulheres de Satanás falam isso. Não é a roupa que faz o monge, mas tá lá, com os peitos de fora, causando pecado. E ela acha que tá certa. Tá com os peitos de fora, barriga de fora, né? Aquele rabão de fora, as pernas de fora, e quer tá certa, causando pecado. Aí quer ser de Deus uma pessoa dessa? Você não é de Deus, você é de Satanás. Porque Deus quer que a mulher vista-se decentemente. Está na Bíblia. Cristo quer que a mulher, Cristo trouxe essa doutrina para a mulher se vestir decentemente. Mas você está com os peitos de fora, a barriga de fora, o rabo de fora, as pernas de fora e quer ser de Deus? Você é de Satanás, rapaz. Mas você não está perdida. Você não está perdida. Deus não quer que você se perca. Basta você se arrepender dessas coisas que você faz, não fazer mais, se vestir decentemente. Não precisa nem você se batizar. Se vestir decentemente e seguir a lei de Cristo com amor puro e sincero, com lealdade e justiça. Você se salvará. Agora, se você acha que eu estou te julgando, que eu estou falando mal de ti nesse aspecto e você quer continuar, pode continuar. O gosto é seu. Mas quando você for jogada no lago de fogo no último dia para queimar eternamente, você vai se lembrar de mim com toda certeza e vai dizer: bem que o irmão Antônio falou que eu deveria deixar essa prática, deixar de usar essa roupa escandalosa, deixar de ser gay, deixar de ser lésbica, não usar batom, não se maquiar, não vestir roupa indecente, não usar piercing, não fazer tatuagem. O irmão Antônio falou isso pra mim e eu fiz, e agora Deus me rejeitou e me jogou aqui no lago de fogo e vou queimar eternamente. É isso mesmo. Vai acontecer isso contigo. Mas se você se arrepender, de criar um amor puro no seu coração, ser fiel para com você, para com Deus, para com seu próximo, sendo uma pessoa justa, Deus te recebe, meu amado, minha amada. Deus te recebe de braços abertos. Mas você tem que se arrepender primeiro, com sinceridade, com lealdade, e não praticar mais. Não praticar mais. Deus vai te receber, né? Você não praticar mais, Deus vai te receber de braços abertos. Gabriela Moraes, tudo bom? Bom dia. Juscelino, que bom. Obrigado, irmão Juscelino. Red Bull traço não sei o que. Moro na minha casa, numa cidade chamada de Cupira. Nathalie, irmã Nathalie, obrigado, meu amor. A paz do Senhor, minha linda, seja bem-vinda. Né, meus amores? Tudo isso faz parte do verdadeiro evangelho. Tudo isso faz parte da verdadeira igreja que Cristo trouxe, que é a igreja de Deus, né? E ele diz: vedes
Então, que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Não é somente pela fé. Porque se você só... A fé é obediência a Deus. A fé é obediência a Deus. Se dentro do conjunto da fé tem as obras e você não faz, você não será justificado. De igual modo, não foi a meretriz Raabe justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta, meus amados. Não vá nessa ilusão desses pregadores falsificados de Satanás dentro dessas igrejas falsas. É muito duro. É muito duro falar isso. É muito duro, é muito triste, né? É muito triste eu falar essas coisas para vocês, né? Dizer que tem pregadores pregando por aí que não devemos fazer obra, que estamos só pela graça. Não existe isso. Não existe. A fé sem obra é morta. Tem que ter obra na fé. E a fé, meus amados irmãos, ela é constituída dentro da graça de Deus. A graça de Deus é a nossa vida, é a nossa saúde, é a nossa obediência, é o nosso amor puro e sincero, é a nossa justiça. Isso é a graça de Deus. Uma graça dada por Deus através de seu Filho, o novo evangelho, a nova aliança, o novo mandamento para que nós obedeça e cumpra. Isso também é uma graça de Deus, meus amados. Mas a pessoa pregar que Cristo não vem mais, a pessoa pregar que só é pela graça que somos salvos, como é que uma pessoa dessa é uma pessoa de Deus? Não é. Oi. Tá comendo bocoito, é? Né? Como é que uma pessoa dessa é pessoa de Deus? Não tem como, meus amados. Não tem como. Porque, como está escrito, a fé sem obras é morta. E nós, cristãos verdadeiros, né? Dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, única. Oi. Como é, né? Que Cristo, Deus, enviou através de Cristo uma única igreja. Uma única. Porque quando Cristo veio, já existia várias igrejas. Todas de Satanás, todas pregando mentira. Ela só não tinha os nomes que tem hoje, né? Ela só não tinha o nome dessas igrejas que tem hoje. Mas quando Cristo veio, passou a ter mais igrejas falsas ainda. Se já existia igreja falsa antes de Cristo, quando Cristo traz a sua própria igreja que Deus mandou, que o povo, quando o povo começa a aprender através da verdadeira igreja, eles começam a criar muito mais igrejas falsas, né? Como está nos dias de hoje. A cada dia é uma igreja diferente, a cada dia elas pregam uma coisa diferente, uma doutrina diferente, um mandamento diferente, um nome de igreja diferente. Aqui próximo, aqui onde eu moro,
Se eu andar 2 quarteirãozinhos, tem nome de 6 igrejas diferentes uma da outra. Cada uma com um nome diferente e com um ensinamento diferente. Aí eu te pergunto, é de Deus? Não, não é de Deus. Por quê? Foi o homem que inventou essas igrejas. Para proveito próprio. A igreja de Deus, única e verdadeira, trazida por Cristo, é essa, igreja de Deus. Não tem outra. Não existe outra igreja verdadeira a não ser a que Cristo trouxe. Oi, meu amor. O braço. Não existe, meus amados. Não existe outra igreja verdadeira a não ser a que Cristo trouxe. Não existe. Oi, meu amor. Duas, né? 2 bolachinhas. Ai, minha gente, ela já sabe contar. Tá com 2 bolachinhas aqui. Ela fez 2, né, pai? 2, né? Então, meus amados, eu não falo isso para afrontar vocês. Eu não falo isso para julgar vocês, porque eu não tenho. Oi, eu não tenho esse direito de fazer isso para as pessoas, de estar julgando, falando mal de igreja, falando mal dos irmãos. Não, eu não tenho esse direito e nem posso fazer, porque eu falo essas coisas porque está na Bíblia. Está na Bíblia. Não vem de mim, né? Agora, vocês acreditam no falso pastor, né? Vocês acreditam no falso pastor porque vocês não lêem a Bíblia. Se vocês lessem, vocês acreditariam que onde vocês estão é uma falsa igreja e que é de Satanás, criada dentro da religião. Um grande abraço a todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês com muita paz, saúde, felicidade e prosperidade. Voltarei com um próximo vídeo aí a qualquer hora, ok? Grande abraço.